Olá, queridos alunos, paz do Senhor. Gente, apenas um vídeo aqui de fechamento da nossa aula de ontem e apenas recapitulando mais uma vez, tá? Nós vimos toda a visão pré-tribulacionista, o arrebatamento, dei os textos sobre o arrebatamento, falei que ele será secreto na visão pré-tribulacionista, dei os textos que nós cremos que ele será secreto, será visto apenas pela igreja, não por todos, será como o ladrão da noite. Falamos também que ele vai ser a qualquer momento, sem data marcada, pois ninguém sabe a hora. Falamos que ele vai ser no abrir e fechar de olhos, né? Conforme 1 Coríntios 15, 51 e 52. E que nós receberemos um corpo glorificado. Mateus capítulo 13, 43 e Apocalipse capítulo 21, 23, tá? Todos os irmãos que já morreram salvos em Cristo se misturarão com seus corpos e ressuscitarão em um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Assim, cremos que será o arrebatamento. A igreja subirá e lá nos céus, a primeira coisa que haverá é o tribunal de Cristo, que não é para nos acusar, pelo contrário, para nos dar a recompensa, o galardão. E nós vimos aí, né, que haverão pessoas salvas, mas que não receberão galardão. Salvação é graça, galardão é recompensa por obras e trabalho. A gente precisa entender isso. Salvação não é por obras, é verdade, mas o galardão é sim uma recompensa pelas nossas obras, pelo nosso trabalho. Tá? Após o tribunal de Cristo se inicia as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículos 7 e 9, que será já no céu. 7 anos de bodas do Cordeiro, e Apocalipse 19, do 7 ao 9, nós vemos que é nós que somos convidados a participar das bodas do Cordeiro, e nós recebemos ali vestes de linho fino puro, vestes resplandecentes, e nós somos convidados à mesa do Senhor, tá bom? E enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro com Cristo, aqui na terra estará havendo simultaneamente a grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Que nós vimos em Mateus 24, 21, que a Bíblia diz que será o pior momento da história, e Apocalipse, do capítulo 6 ao 15, de forma detalhada, sobre a questão da grande tribulação. Algumas perguntas que eu fiz. Haverá salvação na grande tribulação? Nós vimos que sim, uma multidão será salva na grande tribulação, inclusive os 144 mil que representam os judeus que serão salvos na grande tribulação. Lembrando que esse número, 144 mil, pode ser literal ou pode ser simbólico, não podemos afirmar. Existe muito misticismo nesse número, tá bom? E se vai haver salvação, quem pregará na grande tribulação? Apocalipse 11, as duas testemunhas. Também não podemos afirmar quem são. Se é Elias, Enoque, Moisés e Elias, não sabemos quem são. De fato, nós sabemos pela lógica do Apocalipse que serão duas pessoas que não subiram. Pessoas que não foram arrebatadas, mas que já conheciam a palavra, já tinham sido convencidas pelo Espírito Santo e agora vão pregar. E essas duas testemunhas serão um canal de Deus para o período da tribulação. Lembrando que Deus é tão gracioso que até no pior período da história ele vai salvar, tá bom? Então a gente vê Apocalipse 19, terminou as bodas do Cordeiro, terminou a grande tribulação, Cristo vem no seu cavalo branco com o seu exército. Aí a gente viu na aula, né, que esse exército, para muitos, são os anjos do Senhor. Mas nós vemos no contexto de Apocalipse 11 ao 21 e do contexto do versículo 8 do capítulo 19, que esse exército é a igreja, com vestes de linho fino puro e resplandecentes, vindo para a grande guerra do Armagedon com Cristo nos cavalos brancos, ok? É no capítulo 19 onde Cristo vai destruir todos os seus inimigos, prender a besta, o falso profeta, aprisioná-los, né? E vai se iniciar o milênio com a prisão de Satanás, e aonde o mesmo vai ser preso por 1000 anos, e Cristo vai começar a restaurar a terra, sem demônios, sem pecado, sem maldade, sem o anticristo, apenas com ele e a sua igreja glorificada, em um corpo glorificado. Apocalipse 20, que é o mesmo Isaías 11, que dá detalhes desse reino milenial de Cristo,
onde vai voltar a inocência, o perdão, o amor, o gozo, a fauna, a flora, o ambiente da terra será um ambiente como no céu, perfeito como no início. Cristo vai restaurar e como a profecia de Daniel, né, a visão da pedra que destruiu a estátua, a pedra vai cobrir toda a terra e no milênio haverá só um rei, que é Cristo, e um reino que é formado pela igreja, o povo de Deus no meio de todas as nações. Após isso, o juízo final não é para crente. O juízo final, o juízo do trono branco, né, vai ser apenas para os ímpios, que vão ressuscitar. E a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida, que no caso são os crentes, que ressuscitaram no arrebatamento, e esses aqui ressuscitarão para a morte, serão julgados segundo as suas obras e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí vem a eternidade. Então essa é a visão pré-tribulacionista e nós demos uma pincelada na pós-tribulacionista. E nós falamos alguns problemas, né? O argumento histórico é muito complicado porque o argumento histórico nos prova que todas as ideias escatológicas vieram após a grande tribulação, a necessidade de intervalo, porque na visão pós-tribulacionista não há intervalo, é tudo na mesma hora, tudo no mesmo dia, ele desce, destrói tudo, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, é uma coisa bem complicada de ser entendido, e o objetivo da grande tribulação, que não é atingir a igreja, mas o povo de Israel, conforme Daniel 9, 24 ao 27, a questão da atuação do Espírito Santo, em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, onde eles dizem que Cristo só vai se manifestar quando o anticristo, o homem do pecado, se manifestar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que para vir o dia de Cristo, o dia do Senhor, aí sim só vai chegar o dia do Senhor depois que o anticristo se manifestar. Mas nós não estamos esperando o dia de Cristo, que é Apocalipse 19, o dia da grande guerra. Nós estamos esperando a vinda de Cristo. E nós não precisamos esperar o anticristo, nós esperamos Cristo Jesus, ok? E vem a questão do milênio também, que se torna muito complicada para crer no pós-tribulacionismo, porque Apocalipse 24 diz que haverá um milênio e a igreja reinará com Cristo por 1000 anos. Então, se nós já estamos no milênio, conforme a visão pós-tribulacionista, como é que vai haver outro milênio? Então, vão ser 2 milênios? Então, se torna uma questão bem complicada. Abrimos algumas questões que eu não falei ontem. Primeiro, algumas questões eu falei, outras eu não falei. Primeiro, o salvo quando morre, vai para onde? Né? E a Bíblia não ensina sobre o sono da alma. E nós vimos que o salvo em Cristo vai para a presença de Deus, não em um corpo glorificado, mas a sua alma. E uma coisa que eu não falei ontem, por exemplo, uma mulher gestante e o bebê estava em seu ventre e aquele bebê morreu. Aquele bebê lá na glória vai ser um bebê glorificado? Um velhinho de 90 e tantos anos morreu ali usando a bengala, nem andando estava mais. Ele vai ser um velhinho lá na glória? Não, gente. Nós receberemos um corpo de glória, semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado. E nós estaremos lá no auge do nosso corpo, no auge da nossa saúde. Estaremos lá em perfeito estado, não como um feto, não como um saco, ou não como um velhinho, uma velhinha, mas no auge da nossa saúde em um corpo de glória. E quais serão as lembranças que nós teremos no céu? Apenas lembranças positivas, porque está profetizado em Isaías 65, que na glória nós não teremos lembranças negativas. Ninguém vai ficar lembrando, o meu pai não veio, a minha mãe não veio, alguém não sentiremos, não teremos essas sensações negativas, mas iremos reconhecer as pessoas, saber quem são as pessoas, mas apenas com sentimentos positivos, porque no céu não há espaço para tristeza, pois Deus está ali, ok? E o ímpio, quando morre, vai para onde? A alma do ímpio, nós vimos que vai para o inferno, e o inferno é a prisão provisória, é a delegacia. Ele já está preso, mas ainda não foi condenado. Só vai ser condenado em Apocalipse capítulo 20, no juízo do trono branco, mas já está preso, faltando apenas ser condenado.
Lembrando que o ímpio que morreu, a sua alma está no inferno. Mas o que é muito chocante sobre o inferno é que Apocalipse 20 diz que os mortos sem Cristo vão ressuscitar. Observe isso, gente. Eles vão ressuscitar em um corpo de carne e osso. E eles vão ser julgados e serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é pela eternidade. E por que o lago de fogo é muito pior do que o inferno? Porque no inferno as almas estão sofrendo. No lago de fogo, eles vão sofrer isso na sua própria carne, na sua própria pele humana, pela eternidade. Por isso que o inferno é provisório. E o lago de fogo é eterno, e lá haverá ranger de dentes e sofrimento, porque eles sentirão na pele humana, no corpo deles, ressuscitado, eles irão sentir para todo sempre. Olha o peso desgraçado que será o inferno, tá bom? E para encerrar, quem são os 4 cavalos de Apocalipse, capítulo 6? Primeiro é o cavalo branco, depois é o vermelho, o preto e o amarelo. O cavalo branco representa o anticristo, trazendo a ideia da falsa paz. O cavalo vermelho representa guerra. O cavalo preto representa fome. E o cavalo amarelo representa morte, pandemias e doenças. Esse tipo de coisas, tá? E Jesus profetizou isso em Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Tudo que Jesus falou se cumpre aqui em Apocalipse 6. Quando ele disse, acautelai-vos, se levantarão falsos cristos, o cavalo branco. Quando ele diz, haverá guerras e rumores de guerras, opa, o cavalo vermelho. Haverá fome, o cavalo preto. Haverá doenças, epidemias, mortes, terremotos, opa, o cavalo amarelo. Então observe que tudo já estava profetizado e há ligação de Mateus 24 com Apocalipse capítulo 6. E os judeus? Os judeus que aceitaram a Jesus como Salvador subirão no arrebatamento com a igreja. E os judeus que não aceitaram a Cristo como Salvador, e Daniel capítulo 9, 24 ao 27, eles serão moídos e esbagaçados e provados na grande tribulação, junto com os ímpios, para que Deus possa restaurar a nação de Israel. Amém, gente? Expliquei o pré, expliquei o pós, alguns problemas do pós, falei sobre algumas questões aqui, falei dos 4 cavalos, falei da ligação com Apocalipse 24 e a questão dos judeus e de Daniel capítulo 9. Amém? Mais alguma dúvida pode colocar no grupo e aguardem a prova sexta-feira.